Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje na nossa série Festas Pagãs vamos falar sobre o Arraial Gospel. A primeira pergunta que nós fazemos é a seguinte: o que está por trás desta celebração? Lá no nosso livro Festas Pagãs na Igreja eu comento algumas coisas sobre isso, porém o que está contido no vídeo não está no livro, e o que está no livro não está contido no vídeo. Então, se você quiser mais informações, no final desse vídeo eu vou dar os meios para você poder adquirir o nosso livro e saber tudo sobre mais essa festa pagã chamada Arraial Gospel. De onde veio a festa junina dentro da igreja? A adaptação, o Arraial Gospel, as consequências para quem participa e a nossa posição quanto a isso. Vamos fazer um tour nesse vídeo, trazendo um pouco de informação nesses 4 pontos, para a gente poder entender isso aí. Para a gente entender como o cristianismo adota uma festa pagã e faz com que ela seja, entre aspas, cristianizada e faça parte do calendário das festas da igreja. Como isso veio a acontecer? Vamos saber daqui a pouco. As festas juninas são comemorações que acontecem no mês de junho no Brasil. Os 3 santos populares lembrados são Santo Antônio, São Pedro e São João. Tradicionalmente, essas festas começam no dia 12 de junho, a véspera do dia de Santo Antônio, e encerram em 29 de junho, o dia de São Pedro. Nos dias 23 e 24 é celebrado o dia de São João. Então, vamos perceber uma coisa bem interessante: essas festas, e principalmente esta festa em especial, que as festas juninas, tá? Elas acontecem próximo da época da festa de Shavuot, que é a festa do início da colheita, uma festa bíblica. Então, uma das coisas que a gente já pode afirmar sem medo de errar é que estas festas, elas têm a função de tirar de foco a Bíblia, porque nós não temos que celebrar para Santo Antônio, São Pedro e São João. Nós não temos que celebrar a vida deles, nós não temos que celebrar nada deles. O que nós temos é que celebrar aquilo que o nosso Messias fez por nós. E o problema que nós encontramos aqui logo de cara é que essas festas, elas são consagradas a 3 apóstolos, né? Um deles não conhecido, né? Que é o Antônio, né? Mas o Pedro e o João sim. Então, um deles não está na Bíblia, mas também foi um homem de Deus. Então, a gente começa a pensar o seguinte: de onde vem tudo isso? Por que se resolve fazer uma homenagem, se canonizar uma pessoa dessa, endeusar uma pessoa dessa, e se fazer uma festa comemorando algo que um homem de Deus fez no passado? O problema não é só esse, o problema são as conotações, as aplicações que isso tem ao longo destas festas. Essa origem da festa é pagã. Na Idade Média, essas celebrações anunciavam o solstício de verão e de inverno e homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade. O que aconteceu? O que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica foi lá, no paganismo, na Europa, e pegou essas festas para poder, então, cristianizá-las, para poder trazer os pagãos para dentro da igreja. E essa é uma atitude, eu chamaria de estratégia, né? Que é usada até hoje para trazer as pessoas que não são crentes para dentro das igrejas. Então eles pegam celebrações, eles precisam criar alguma coisa para trazer as pessoas para dentro da igreja. E as pessoas são atraídas por isso. Nesse caso aqui, tá? Vai se falar do solstício de verão. Por quê? No hemisfério norte, ao contrário daqui, em junho aqui, já está frio. Lá na Europa, no hemisfério norte, está quente. Então, é o anúncio de que o verão está chegando. Ok?
Então a igreja acabou aderindo a essas festas, atribuindo-lhes um caráter religioso, uma vez que eles não conseguiam acabar com a popularidade. Por que isso? Porque muitos pagãos na antiguidade, eles iam para a igreja e também iam para as festas que eles faziam antigamente. Iam para o meio das outras pessoas, para os pagãos e tal. E uma das coisas que a igreja fez foi trazer a festa para dentro dela, uma festa pagã para dentro da igreja, para que os pagãos, ou aquelas pessoas que se converteram do paganismo, não precisassem ir a um ambiente pagão, mas pudessem estar dentro da igreja. E, consequentemente, quem estava fora da igreja poderia vir, que ia participar de uma festa semelhante àquela que era feita no paganismo. Quer dizer, essa estratégia vem dando certo até o dia de hoje. Só que não, né? Então, em Portugal, em virtude das coincidências das datas, passou-se a comemorar o São João chamando de festas joaninas. Lá no nosso país lusitano, irmão, né? A festa de São João na cidade de Porto é famosa e atrai milhares de pessoas que todos os anos festejam nas ruas. Então você vai ver que essa é uma particularidade dessas festas. Isso tudo é feito na rua, diante da casa das pessoas, tudo nas portas das igrejas católicas, isso é feito tudo assim, né? Então no Brasil elas foram introduzidas pelos portugueses, lá no período do Brasil colônia, e desde então essa comemoração tem sofrido influências das culturas africanas e indígenas e tem características peculiares em cada lugar do Brasil. Então a gente vai perceber o seguinte: essa festa que foi cristianizada, era uma festa pagã, foi cristianizada, e agora ela sofre influência africana, atraindo então quem? Os demônios, aqueles espíritos que já atuavam na África e que vieram exportados para o Brasil, e as características indígenas, que também estão ligadas à adoração dos deuses da natureza. Então tudo isso, ele foi sincretizado e foi colocado dentro de um pacote nas festas juninas, tá? Por isso há o perigo da gente trazer isso para dentro das igrejas. Mas vamos lá. Vamos falar de algumas características dessas festas juninas. Muitas tradições acompanham essa comemoração representam os principais símbolos das festas juninas, que incluem comida, dança típica, balão, fogueira, e as brincadeiras e as roupas. Então você vai ver que essa tradição, que veio de lá de trás do paganismo, a primeira coisa que ela tem, comida. Comida que é o quê? Consagrada a estes santos, entre aspas. Então, da mesma forma que a comida era consagrada aos demônios no passado, elas são consagradas aos santos, que nada mais são do que os demônios disfarçados, em nossos dias. E às vezes as pessoas falam assim: puxa vida, mas como assim? A gente não pode ir numa festa junina, a gente não pode ir num lugar assim e tal. Não, porque lá tudo que é feito está sendo consagrado a estas entidades, que nada mais são do que demônios, ok? Então, lá no meu livro eu explico essa questão dos balões, da fogueira, dos fogos de artifício, entendeu? As brincadeiras que são feitas. Aqui a gente vai dar só uma leve explicação sobre isso tudo, mas o mais importante é a gente entender que isso tudo aqui é consagrado a demônio, tá? Isso aqui não tem nada de santo e não tem nada de bom aqui, não, tá? Vamos falar um pouquinho da comida. O milho é um alimento muito importante nessas comemorações, por isso as diversas comidas têm como base o milho. Os principais pratos, né, da festa junina são pipoca, paçoca, pé de moleque, canjica, cachorro-quente, pamonha, curau, bolo de milho, arroz doce, pinhão, cuscuz e tapioca. Já as bebidas mais tradicionais são vinho quente e quentão, tá? O detalhe que eu coloquei: as comidas ingeridas na festa são consagradas aos santos que estão sendo homenageados. Já vai aparecer para alguém a pergunta: misericórdia, eu não posso comer nada disso? Pode, menos dentro de uma festa junina. Você pode fazer na sua casa pipoca, paçoca, entendeu? Você pode fazer uma pamonha, um bolo de milho, um arroz doce. Faça na sua casa, faça na sua igreja, na sua congregação, faça na sua sinagoga, mas não na festa junina. Poxa vida! Por quê? Porque na festa junina isso tem uma conotação de consagração aos santos, ou seja, aos demônios.
Então, na realidade, nós temos que entender que é o tempo, o local apropriado para que esses demônios possam, então, enredar as pessoas dentro destas celebrações. Então, nos dias que foram citados aqui, tem a comemoração por Santo Antônio, São João, São Pedro. Naqueles dias específicos, dentro dessas celebrações que são feitas por essas entidades, por igrejas e tal, não consuma nada que tem ali, não vá para esse ambiente, porque ele está cercado de demônios que estarão influenciando a sua vida em todas as áreas. Preste bem atenção. Como é que o pecado entrou no mundo? Através da comida. Como é que veio a redenção ao mundo? Através da comida. Yeshua faz uma ceia com os discípulos e logo depois ele morre. E a primeira coisa que Yeshua faz quando ele ressuscita, ele faz um lanchinho com os seus discípulos na praia. Então, preste atenção nisso. Se o pecado entrou no mundo através da comida, a comida pode se tornar um veículo para o pecado, para que os demônios influenciem a vida das pessoas. Ok? Então, muito cuidado com aquilo que a gente come. As danças típicas da festa junina. Nas festas juninas ouve-se dança-se forró. A quadrilha junina é, todavia, a dança típica da festa. Tem origem nas danças de salão na França e consiste numa bailada de casais caracterizados com vestimenta tipicamente caipira. Observação: uma coreografia chamada de casamento caipira é feita em homenagem a Santo Antônio, o santo casamenteiro. Então, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Você percebe que essas danças são feitas não para o Senhor, mas para os santos? Preste atenção que nessas danças as pessoas estão caracterizadas de uma forma ridícula, de uma forma exagerada. Então coloca-se uma pintura exagerada, coloca-se aquela roupa, xadrez, às vezes calça rasgada, sapato velho, caracterizando que aquela pessoa é uma pessoa do interior. Então, também, de certa forma, dizendo o seguinte: todo interiorano é jeca, todo interiorano é daquele jeito ali. Veja bem o que essa festa traz. E uma outra coisa que eu preciso salientar aqui, que é muito importante. Lá tem um casamento caipira, e no casamento caipira acontece de tudo. Então, qual é o objetivo disso aqui? Quero que você preste bem atenção, porque isso é uma charge, é uma coisa assim, que é feita para ridicularizar o encontro do Messias com a sua noiva. Porque geralmente no casamento caipira o noivo foge e ele tem que ser às vezes trazido, com alguém que está caracterizado como se fosse o pai da noiva, com uma arma, aquela coisa toda. Então você está entendendo como que isso vem para ridicularizar as coisas do Senhor? Essa festa, ela vem realmente para trazer uma condição de estar indo contra as coisas do Senhor, nos pequenos detalhes, só que a gente não percebe se a gente não tem o conhecimento da Bíblia. Se você não conhece a história, você não tem como perceber essas coisas, Por isso a gente está fazendo esse vídeo, para te mostrar tudo isso, Uma outra coisa, os balões e a fogueira. Os balões são tradicionais, embora atualmente existam as restrições, por questões da segurança. A soltura de balões, ela inicia as comemorações. A fogueira também faz parte da festa, de origem pagã. Ela simboliza a proteção contra os maus espíritos. Olha só que interessante isso aqui. O balão, quando ele é mandado, é como se eles estivessem mandando fogo para o céu. E a fogueira também simboliza essa proteção contra os espíritos demoníacos. Mas olha que interessante isso. Como que você vai mandar uma luz, um fogo para o céu? Entenda, a Terra querendo influenciar o céu, é como se a Terra quisesse atacar os céus, através desses balões e também dos fogos de artifício. Então veja bem que a fogueira, ela é um símbolo de proteção, nesse caso da festa. E cada um dos santos tem uma fogueira diferente. Tem uma quadrada do Santo Antônio, a redonda do São João, a triangular de São Pedro. Olha só que coisa. Então eles arrumaram isso também, para poder dizer que a fogueira protege contra os demônios. E a gente sabe que nada disso é verdadeiro. Mas a simbologia por trás disso, ela faz com que haja
uma liberação na vida das pessoas dos demônios. Saltar a fogueira, pular a fogueira. Entendeu? Tudo isso, irmãos, tem uma conotação ligada, por exemplo, com Moloque, que sacrificava as crianças do fogo. Então, se a gente não parar para pensar e raciocinar naquilo que o diabo está fazendo, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo não brinca com as coisas. Ele faz tudo com segundas, terceiras e quartas intenções, querendo matar o homem. E muitas vezes a gente, na nossa inocência, nós achamos que não tem problema nenhum. Principalmente aqui no Brasil, né? Ah, não tem nada a ver. Não tem problema. Muitos, desconhecendo o mundo espiritual, são alvos fáceis dos demônios. Uma outra brincadeira, né? Como a cadeia, o pau de sebo, a pescaria, o correio elegante, saltar a fogueira, argola, entre outros, não podem faltar. Estão incluídas também as simpatias que acabam carregando um pouco de tom de divertimento. Então veja bem isso aqui. Essas brincadeiras que são feitas visam tirar justamente essa conotação espiritual maligna da festa. Então as pessoas acham que é tudo uma brincadeira. Ah, isso aqui não passa de brincadeira. Novamente eu quero repetir. Satanás e os demônios não brincam, eles não se divertem. O negócio deles, a diversão deles é matar. A diversão deles é acabar com a vida das pessoas, isso sim. Então, olha só uma outra coisa aqui. No dia 3 de junho, as igrejas distribuem um pãozinho de Santo Antônio, o qual deve ser comido pelas mulheres que procuram marido. Agora, estão dando a incumbência para um santo casar os casais. Se você pegar a tradição judaica diz que o Eterno junta os casais. Agora, olhe só que coisa tremenda isso aqui. Satanás está se apresentando como alguém que pode juntar os casais. E quando eu falo Satanás, porque eu estou dizendo o seguinte, que através desse santo, quem vai se manifestar não é o Eterno. Lógico, são os demônios. Então Satanás está por trás de muitos casamentos que são arranjados por ele para trazer não bênção, mas maldição sobre a vida das pessoas. E isso, irmãos, em contrapartida, faz com que muitos casamentos acabem e as pessoas não sabem por quê. Elas não entendem porque o casamento não deu certo. Porque ele não foi feito no Senhor, porque ele não foi feito com a direção do Senhor. Não foi o Espírito do Eterno que uniu os casais. Foi quem? Os demônios. E aí não dá certo mesmo, né, irmãos? As simpatias, as sortes e adivinhas para Santo Antônio. Tem tudo isso aqui também ainda, né? Lá na festa junina. O relacionamento entre os devotos e os santos juninos, principalmente Santo Antônio e São João, é quase familiar, cheio de intimidades, chega a ser por vezes irreverente, debochado e quase obsceno. Os objetos utilizados nas simpatias e adivinhações devem ser virgens, ou seja, estar sendo usados pela primeira vez. Senão, nada de a simpatia funcionar. Então vamos ver algumas simpatias a seguir. Antes de eu falar da simpatia, eu só quero mostrar uma coisa aqui. Olhe como a tradição católica, pagã é. O santo, você tem que se relacionar com ele com intimidade. Entendeu? Irreverente, debochado e quase obsceno. Eu não sei se você percebe aqui a ligação que ele está fazendo com o Eterno. Porque é como se esse santo fizesse uma conexão com o céu. Então, como que a pessoa tem que se caracterizar no seu relacionamento com o Eterno? Ah, tem que ser cheio de intimidade, irreverente, debochado e quase obsceno. Misericórdia. Será que nós estamos parando para pensar nisso? Que as pessoas, quando se convertem, muitos vêm com essas tradições e com esses costumes, e eles começam a tratar o Eterno como se ele fosse um menino de recado. Ô Eterno, tá tudo bem aí, cara? Tratam o Eterno como se ele fosse um banco que eles vão lá para sacar alguma coisa dele e depois tocar suas vidas em frente. Infelizmente, isso vai moldando a personalidade e o caráter das pessoas. Essa festa, principalmente, ela tem muitos elementos de moldagem de caráter e de forma negativa. Entendeu? Então, isso é muito interessante a gente parar para pensar. Então, só para mim mostrar uma outra coisa para você aqui, veja bem, as moças solteiras, quando elas querem se casar, em várias regiões do Brasil, colocam um figurino do santo de cabeça para baixo, atrás da porta ou dentro do poço, ou enterram-no até o pescoço. Elas fazem o pedido e enquanto não são atendidas, lá fica a imagem de cabeça para baixo.
Para conseguir namorada ou marido, basta amarrar uma fita vermelha e outra branca no braço da imagem de Santo Antônio, fazendo a ele o pedido. Rezar um Pai Nosso e uma Salve Rainha, pendurar a imagem de cabeça para baixo sobre a cama. Ela só deve ser desviada quando a pessoa alcançar o pedido. Irmãos, lendo estas instruções, fica parecendo o quê? Bruxaria. Só isso, bruxaria. Então você percebe o que está por trás disso? Por trás disso é uma simpatia. Não é uma simpatia, é uma bruxaria que está sendo feita para que os demônios possam arrumar alguém para uma outra pessoa, um homem para uma mulher. Misericórdia. Então, celebrar essa festa é algo demoníaco, é medonho. E quantas pessoas no meio cristão, no meio evangélico, ainda estão presas com isso e são alvo fáceis dos demônios. Misericórdia. E dizem, não tem problema fazer isso, está tudo bem. Na atualidade, as quadrilhas usam cada vez mais temas como enredo de carnaval, adotam alegorias, dançam ao som de música sertaneja e funk. Isso nos mostra que o sincretismo religioso é cada vez maior e essa mesclagem cultural atrai cada vez mais pessoas para participarem de tais festas. Meu objetivo com estas palavras é mostrar para você o seguinte: as festas pagãs, elas vêm se adaptando para que elas possam ter uma abrangência cada vez maior. Nesse caso, até carnaval e funk tem. Então perceba que os demônios querem todo o público. Eles não querem só uma fatia, eles querem todo o público, para eles. Para enredá-los no mal e fazê-los afundar cada vez mais em pecados. Inclusive, existem até mesmo no arraial dos crentes, que são essas festinhas, que tem todos os ingredientes da festa junina, porém sem os santos. Entendeu? Nós tivemos a oportunidade de presenciar um fato desse, inclusive com a aculturação tão forte que os irmãos falavam caipirês conosco. Ali foi dito que assim como Israel tinha seu arraial, eles teriam também o seu arraiá, fazendo um trocadilho com a Bíblia. Então, irmãos, essa segunda parte aqui, isso é um comentário meu, ok? Então você percebe que quando nós morávamos em Belo Horizonte, nós tivemos a oportunidade de pregar, em vários lugares, e um dos locais que eu fui convidado a pregar era um arraiá gospel, só que eu não sabia, porque disseram que era um encontro de jovens, e quando eu fui lá, tinha tudo isso, só faltou a bandeirinha dos santos e as imagens, porque o resto tinha tudo. E naquele dia, eu fui muito duro com os irmãos e acabei com a festa deles. E saí, inclusive, também sem comer e sem beber nada lá. Porque eu entendi o que estava acontecendo. Lógico que nunca mais me chamaram para pregar naquela igreja. Mas foi o que aconteceu comigo. Então, nós entendemos o mundo espiritual, nós sabemos o que está acontecendo. Temos visto como os demônios têm enredado a humanidade de forma a escravizá-la cada vez mais. E isso está acontecendo dentro da igreja evangélica. Fuja desse tipo de coisa. Nós não necessitamos desse tipo de estratégia para trazer as pessoas para o Senhor. Yeshua é atraído pela glória dele, pela unção que está nele, pelo poder do nome dele, não por uma festa junina qualquer. Misericórdia. As consequências são, a cada dia que passa, mais e mais pessoas estão presas a Satanás através de tais atitudes. Hoje em dia é muito comum ouvir-se dizer: não tem importância, pois nós não devemos ser tão radicais. Essas festas são tão inocentes. Eu nem sei o que dizer, irmãos, porque a cegueira espiritual não está só fora no mundo, ela está dentro da igreja. E as pessoas acham que nada disso aqui tem importância. Pelo contrário, são só estratégias dadas aos líderes para trazer mais gente para a igreja. Porque se preocupa com números, se preocupa com arrecadação, se preocupa com prestar relatório. Porque, infelizmente, irmãos, uma das coisas que a gente percebe e que é muito séria é que quando líderes de determinadas denominações se reúnem para poder prestar relatórios, semanais, mensais, anuais, sei lá, com que
com que regularidade, há uma competição para ver quem arrecadou mais, quem levou mais pessoas ao Senhor, quem batizou mais pessoas. Isso é um câncer, isso é uma praga. Há uma competição para saber quem é maior. E isso, irmãos, tem levado pessoas a adotarem táticas e estratégias, eu falo de líderes, lógico, que são simplesmente absurdas. Não há necessidade de fazermos isso. Precisamos ter oração, jejum, clamor, choro, para que as almas venham aos pés de Yeshua através das nossas vidas. Isso sim traz pessoas ao Senhor. Mas pessoas que vão permanecer, pessoas que vão ficar, pessoas que serão nossos discípulos. Não simplesmente números que vão encher as igrejas, congregações ou sinagogas para poder dizer, nós temos tantas pessoas aqui. Isso não, irmãos, isso é completamente desnecessário. Mas nós, o que nós vamos dizer disso? Vamos pegar as palavras do nosso querido irmão Kefa, o Pedro. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Yeshua ungido, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, aconteceu-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro do lamaçal. São palavras que não necessitam de interpretação. São palavras muito fortes. Chegam a soar até de forma agressiva para certas pessoas. Mas é isso. Pessoas que conhecem o Senhor, conhecem a palavra, estudam, vão para um seminário, se formam e depois vão procurar outras metodologias que não estão de acordo com a palavra do Eterno para atrair pessoas para dentro da igreja. Por favor. São encaixados nestas palavras de Pedro, que eles, depois de escaparem das corrupções do mundo, vão voltar lá para pegar coisa do mundo e colocar dentro da igreja. O que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu com esse líder? Misericórdia. Então, irmãos, isso tudo é muito sério, e nós estamos vendo que a cada dia que passa é um dia a menos para estarmos diante de Yeshua, para participarmos do arrebatamento. Agora, como é que nós temos nos preparado? Precisamos abrir mão, ir para longe da corrupção e do pecado, e de tudo aquilo que mancha o bom nome de Yeshua. Por isso a gente precisa ter cuidado com tudo e precisa pedir, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, para que nós não sejamos enredados por essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos de demônios dentro da igreja, em nome de Yeshua. Continuando as palavras agora na boca de João, dizendo o seguinte, não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, como a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, senão do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Elohim permanece para sempre. Tem como ser mais incisivo do que isso? Tem como ser mais direto do que isso? Eu acho que não. Então, o amor ao mundo faz com que a pessoa se preocupe com as coisas do mundo e precise das coisas do mundo para viver. Nós, na realidade, não precisamos. Nós temos a casa, o carro, o dinheiro como veículos para glorificar o nome do Senhor. Mais nada. Nós não precisamos das coisas do mundo, não é o mundo que nos sustenta, não é o mundo que nos ampara, não é o mundo que nos cura e nos restaura. Tudo isso vem do Senhor. Então, quem vive dia a dia a vontade de Elohim, através da palavra dele, obedecendo os mandamentos dele, crendo em Yeshua, esperando a vinda do Mashiach, permanece para sempre. Não há como ser diferente. Agora, cada um escolhe o seu próprio caminho, cada um delineia a forma como quer caminhar na sua vida e lá no futuro vai alcançar os resultados, porque o verdadeiro resultado não está aqui, irmãos. Nós achamos que nós estamos alcançando resultados aqui, mentira, o nosso resultado vai vir no futuro, lá na eternidade. Portanto, a melhor coisa que tem é esperar o momento da vinda do Senhor.
e desfrutar daquilo que Ele tem para nós no futuro. Por isso que a vinda do Senhor vai ser tão maravilhosa e nós esperamos ardentemente em nome de Yeshua HaMashiach. Nosso livro está disponível apenas pelas redes sociais, né? Se você quiser saber mais, está aqui o nosso WhatsApp para você entrar em contato e fazer o pedido do seu livro Festas Pagãs na Igreja ainda hoje. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, favorite aí e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, tá? Que o Eterno te abençoe aí.